Tudo bem, pessoal? Vamos aqui a mais uma aulinha, enquanto a gente não retorna à sala de aula. E hoje eu queria falar um pouco com vocês sobre o cumprimento provisório de sentença. A gente vai falar sobre o cumprimento definitivo de sentença e nós temos o cumprimento provisório de sentença. Então vamos aí começar falando sobre a denominação desse procedimento. O fato de utilizar o termo provisório e definitivo não significa que essa decisão será necessariamente reformada no cumprimento provisório, é só um risco maior que ela tem. Da mesma forma, não significa dizer que no cumprimento definitivo de sentença, o título executivo judicial que fundamenta aquela execução não poderá de modo algum ser alterado. Nós temos a ação rescisória que poderá utilizar. A situação excepcional que difere o cabimento de um ou de outro procedimento, é que a sentença ela pode ter um recurso desprovida de efeito suspensivo. E não tendo efeito suspensivo, esse ato judicial ele já permite que nós retiremos o seu efeito prático, que no caso daquelas decisões que reconhecem uma obrigação é a possibilidade de executar, mas que ela ainda não transitou em julgado. Então o artigo 520, falando da ausência dessa definitividade, ele diz assim: cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizada da mesma forma que o definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime. Então essa é a situação de cabimento. Nós temos um recurso e esse recurso não tem efeito suspensivo. Então a decisão não transitou em julgado, mas não há nada que impeça a sua execução. Inclusive esse é um dos motivos pelo qual nós temos o cabimento ou não do efeito suspensivo em uma decisão, em um recurso de uma decisão. Bem, dito isso, nós precisamos entender o porquê de se criar um cumprimento provisório, por que admitir que seja executada uma decisão não transitada em julgado. Nós temos aqui dois grandes motivos que se aproximam, na verdade. O primeiro é de atribuir maior efetividade ao processo, tentar garantir um tempo menor entre a demanda e a entrega da prestação jurisdicional, já que nós sabemos que o nosso sistema recursal ele é amplo, muito longo, e quando nós temos partes e advogados que utilizam todos os caminhos possíveis, esse processo judicial pode se estender por muito tempo. Então, para tentar minimizar esse tempo sem retirar do executado a possibilidade do recurso, essa via ela vem minimizar. Outra situação é que o cumprimento provisório de sentença ele acaba permitindo uma valorização da decisão do primeiro grau. Como eu falei, são argumentos que se aproximam. Mas a ideia de que o juiz de primeira instância, aquele juiz que tem contato com as partes, aquele juiz que analisa com um maior nível de profundidade as discussões, então ele teria a melhor situação para proferir o julgamento. Tanto é assim que as decisões de anulação e de reforma, elas são excepcionais, elas não são a regra. Em regra, essas decisões são confirmadas, quando muitos sofrem modulações pontuais. Então, diante da maior probabilidade de manutenção da sentença, há uma utilização de normas que protejam o credor, dando-lhe ali alguma velocidade. E como um desdobramento, a gente traz ao exequente essa possibilidade e ao executado a dúvida se é ou não interessante usar na sua estratégia postulatória um recurso que provavelmente não vai ser provido, que provavelmente não vai receber o efeito suspensivo. Para que gastar essa munição a mais se o exequente de qualquer forma conseguirá executar? Então, assim, é uma ferramenta importantíssima dentro do nosso sistema, uma ferramenta que ajuda na ideia maior do princípio da efetividade processual, é uma válvula de escape
para esse processo que a gente sabe que ele não é feito para ser rápido, ele é feito para ser seguro, mas tanto quanto possível a gente tenta entregar a prestação jurisdicional com o menor dispêndio de tempo possível. Beleza. Dito isso, pessoal, a gente tem que entender o procedimento aqui. Primeiro ponto é que esse procedimento de cumprimento provisório de sentença, ele foi todo pensado, todo estruturado para uma execução de obrigação de pagar quantia, mas ele é também aplicável às obrigações de fazer, não fazer, entregar coisa, nas obrigações não pecuniárias. Logicamente, como a estrutura do procedimento foi pensado para a obrigação de pagar quantia, nesses casos é necessário fazer alguma modulação. Lendo aqui o artigo 520, isso está expressamente posto no parágrafo 5º, que diz que ao cumprimento provisório de sentença que reconheça a obrigação de fazer, não fazer e dar coisa, aplica-se no que couber o disposto nesse capítulo. Então a norma expressa essa possibilidade. Mas assim, dito isso, lembrando dessa possibilidade, vamos focar na execução de obrigação de pagar quantia. Bem, pessoal, nós temos a necessidade de um pedido. O cumprimento provisório de sentença, ele começa a requerimento. Mesmo naquelas obrigações não pecuniárias, é necessário o requerimento, porque ele traz alguns ônus ao exequente. Então, sabendo disso, o exequente tem que peticionar isso expressamente para que ele ali manifeste para o juiz a adesão àquela sistemática específica do 520 que a gente vai ver agora. Então começa com um pedido muito parecido a um requerimento de cumprimento provisório de sentença, vai para o juiz, a admissibilidade e iniciam-se os atos executórios. E aqui nós temos algo que, para quem já começa a estudar no Código atual, no CPC de 2015, deve achar estranho. É uma aparente incongruência, porque ele diz assim, olha, o cumprimento provisório de sentença será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime. Dito isso, espera-se que o Código só vá dar destaque, só vá trazer normas onde o cumprimento provisório difere do definitivo. Onde ele for igual, pressupõe-se, não precisa ele dizer. Mas aí você vem nos parágrafos do artigo 520 e se depara com normas que dizem exatamente o óbvio, onde eles são iguais. Então, por exemplo, no parágrafo 1º vai estar dito, no cumprimento provisório de sentença, o executado poderá apresentar impugnação, se quiser, nos termos do 525. Então ele diz, olha, é igual. Mas para que dizer no parágrafo 1º que é igual, se ele já tinha dito no caput do 520 que onde não disser que é diferente, é igual? Isso, pessoal, tem uma razão histórica e é por isso que é bom a gente entender um pouco a lógica das legislações anteriores. Porque esse era um ponto de discussão no Código passado, se cabia ou não a defesa do executado no âmbito do cumprimento provisório. Questão afastada, questão superada. Então, se você estiver fazendo um estudo de jurisprudência, se deparar com um julgado do STJ que dizia que não cabia, saiba que esse entendimento foi superado pela lei. Então, a defesa do executado aqui ele é plena, ele pode se defender no cumprimento provisório da mesma forma que pode no cumprimento definitivo. Uma outra questão que nos salta aos olhos aqui, nessa mesma linha, é que ele vem no parágrafo 2º do artigo 520 e diz: a multa e os honorários a que se refere o parágrafo 1º do 523 são devidos no cumprimento provisório de sentença que condena ao pagamento de quantia certa. Bem, então era um outro ponto, e aqui a jurisprudência era inclusive no sentido oposto ao que está na lei, dizendo que não deveria ser aplicado a multa do 523, aquela multa de 10% pelo não pagamento voluntário tempestivo da obrigação. Então o executado vai ser, no cumprimento provisório, vai ser intimado para pagar aquela obrigação. Se ele não pagar, incide a multa de 10%. Se ele não pagar, incidem os 10% de honorários advocatícios.
Então, há essa pressão, né, esse efeito psicológico. Não vou entrar na discussão sobre a natureza jurídica dessa multa, eu entendo que ela é coercitiva e tal, mas está lá. Aplica a multa de 10%, aplicam os honorários de 10%. Bem, aí você tem um problema, né, porque você pensa, poxa, como é que eu estou no cumprimento provisório, estou recorrendo e ainda não tenho uma probabilidade de reforma, se eu não pagar a obrigação, eu vou sofrer essa multa? Porque se a gente lembrar lá do 523, a gente sabe que a única coisa que evita a multa é o pagamento, é a entrega do dinheiro com o propósito de pagamento, de quitação da dívida e, portanto, entrega imediata ao credor. Eu não posso dar em depósito como garantia para só então, no futuro, quando a questão tiver sido solucionada, os pontos controvertidos, é que aquele dinheiro ser transferido. Se eu apresentar como garantia no cumprimento definitivo de sentença, incide a multa. Aqui nós temos uma ressalva a essa regra, um ponto em que os procedimentos são diferentes. O parágrafo 3º, ele vem complementando a norma do parágrafo 2º e diz o seguinte: se o executado comparecer tempestivamente dentro daquele prazo de 15 dias e depositar o valor, observem que ele fala em depositar e não em pagar, estou falando depósito, com a finalidade de isentar-se da multa, o ato não será havido como incompatível com o recurso por ele interposto. Porque olha só, eu posso ter uma situação até de preclusão lógica, porque recorrer é uma manifestação de não concordância com a decisão. Pagar é uma manifestação de concordância com a decisão. Então isso poderia gerar ali alguma dúvida até na admissibilidade do recurso, quem sabe, não é? Por uma ação incompatível. Então o código ressalva, olha, nesse caso, o depósito do valor, depósito a título de garantia, que não vai autorizar a entrega imediata ao executado, independente de qualquer providência, ela pode sim ser razão, né? Ela é motivo para não incidência da multa e dos honorários lá do artigo 523. Então, o parágrafo 2º e o parágrafo 3º se complementam e nesse ponto é sim um pouco diferente daquilo que está escrito, daquilo que é válido, daquilo que é aplicável ao cumprimento definitivo de sentença. Entenderam? Aqui eu admito a mera garantia como fundamento para não incidência da multa e dos honorários. Ok? Beleza, procedimento básico, só queria chamar a atenção a esses dois pontos que normalmente suscitam dúvidas. Mas vamos lá. O exequente tem um grande benefício. O exequente tem um benefício de poder executar uma sentença que não transitou em julgado ainda, não é? Isso nós temos que ter algum tipo de contrapeso, algum tipo de garantia para o executado, né? Apesar de toda a necessidade, do fundamento que a gente apresentou, a gente tem que ter um equilíbrio e a gente tem aquelas lógicas, né, que a gente traz até da responsabilidade civil, de aonde está o bônus, deve estar o ônus, a famosa teoria do risco-proveito, né, aquele que vai ter uma atividade de risco tem que se responsabilizar pelo proveito que possa daí vir. Então, diante disso, o Código traz algumas ferramentas de proteção ao executado. Nós temos duas grandes ferramentas de proteção ao executado. A primeira delas é uma responsabilidade do exequente em caso de reforma ou anulação da sentença. A segunda grande proteção é a necessidade de uma caução para a prática de alguns atos do processo de execução. Então você tem essas duas medidas que buscam ali equilibrar. O exequente está normalmente numa situação de mais vantagem no processo de execução, porque você tem um título executivo, no caso do judicial, porque você tem um título executivo transitado em julgado. Mas se esse trânsito em julgado ele não existe, eu diminuo essa necessidade de proteção. Então, para equilibrar isso, eu dou mais defesas ao executado. Então, eu acho que o sistema funciona muito bem dentro dessa lógica que foi criada. Bem, analisando aqui a nossa primeira situação, que é a da responsabilidade do exequente pela reforma ou anulação, a situação é simples.
Eu ajuizei o cumprimento provisório de sentença, aquela sentença que eu então entendia e esperava que fosse mantida foi reformada, foi anulada, eu tinha uma decisão que dizia eu tenho crédito, o juiz então julga, reforma totalmente e diz você não tem. Eu tenho que devolver tudo que eu eventualmente tenha recebido por efeito da execução. Então, seja aquilo que o exequente pagou para evitar aquela multa, seja um bloqueio por Bacen que eu consegui pegar um dinheiro, ou um bem que eu já peguei e levei a leilão, o valor correspondente àquilo que eu apurei, estava executando 100 mil reais. Recebi 100 mil reais, meu primeiro dever é devolver aquilo que eu recebi. Mas não acaba aí. Porque o simples fato de eu ter executado pode ter gerado perdas e danos adicionais. Ou seja, além daquele valor principal, além daqueles 100 mil, eu posso ter gerado um dano ali de 5, 10, 15 mil reais ao executado. Então eu vou ter que, nesse mesmo ato, devolver os 100 mil mais o pagamento da indenização pelas perdas e danos sofridas pelo executado. Tá certo? E nessa parte da indenização, há um quase consenso na doutrina que a responsabilidade do exequente é objetiva, ou seja, o executado terá que provar simplesmente o dano e que ele decorreu do processo e o nexo de causalidade. Não vou alegar, não vai ser necessário alegar culpa ou dolo do exequente. Nem o exequente poderá se utilizar nessa situação da excludente de ilicitude de um exercício regular do direito, porque o exercício regular do direito, desse direito, já traz essa cláusula de responsabilidade. Então, a responsabilidade, nesse caso, de acordo com a quase unanimidade da doutrina, é uma responsabilidade objetiva. Tudo bem? Mas nós temos uma ressalva, uma situação que visa, aí está no 520 parágrafo 4º, que visa proteger o interesse de terceiros de boa-fé. Qual é a situação? Eu levei um bem a leilão. Então fui lá durante a execução, cumprimento provisório, penhorei um imóvel do executado. Aquele imóvel então vai a leilão e é arrematado por um terceiro, uma pessoa qualquer que participou lá do leilão eletrônico, por exemplo, e arrematou o bem. Vem a sentença e reforma, vem o acórdão, do recurso e reforma a sentença. E agora? Eu tenho que pegar o imóvel de volta nas mãos do terceiro ou eu deixo com o terceiro e só responsabilizo pelas perdas e danos e devolvo o valor apurado? A gente vai ficar com essa última possibilidade. Primeiro, porque eu tenho que resguardar a boa-fé do terceiro. Segundo lugar, porque eu tenho que resguardar a eficiência do procedimento. Já pensou se a gente começa a tirar os bens das mãos daqueles que arremataram o bem? O que é que vai acontecer quando essa história começar a correr? Ninguém vai mais participar de leilão judicial de bem oriundo de cumprimento provisório de sentença, porque vai ficar sempre na cabeça o grande risco de que o negócio seja desfeito. Então, o parágrafo 4º diz expressamente que a restituição ao estado anterior a que se refere o inciso 2 não implica o desfazimento da transferência de posse ou da alienação de propriedade ou de outro direito real eventualmente já realizada, ressalvado sempre o direito à reparação de prejuízos causados ao executado. Então, isso daqui é uma proteção, uma blindagem para o terceiro. Infelizmente, esse direito, essa salvaguarda que se dá ao executado, ela não vai lhe permitir uma espécie de direito de sequela para ir buscar aquele bem na mão do terceiro que tem arrematado. Nesse caso, ele vai ficar com prejuízo entre aspas, de não reaver o bem em si. Ele vai receber o valor pelo qual o bem foi arrematado e, demonstrando, ele vai ter direito à indenização pelas perdas e danos. Tá certo? Essa foi a primeira parte, que está aí no inciso 1, que diz que corre por iniciativa e responsabilidade do exequente, que se obriga, se a sentença for reformada, a reparar os danos que haja sofrido. Primeira grande proteção, percebe-se que é uma proteção
rígida, muito forte, que o exequente, quando propõe o cumprimento provisório, ele sabe disso, ele vai sabendo que a responsabilidade é objetiva. Tanto que ele não é obrigado a requerer o cumprimento provisório de sentença, é uma faculdade, mas requerendo ele vai arcar com esse ônus, tá certo? Bem, além disso, a segunda parte, só um detalhe, né, que fica, o inciso 2 diz, fica sem efeito sobrevindo decisão que modificar, restituindo-se as partes ao estado anterior, liquidando-se eventuais perdas e danos. E aí ele vai dizer uma obviedade, mas que vale a pena aqui a gente falar, que se a sentença objeto do cumprimento provisório for modificado ou anulado em parte, somente nesta ficará sem efeito a execução. Então, se por acaso o tribunal reforme em parte a decisão, dizendo que o crédito que o exequente possui não é de 100 mil, mas de 80 mil, então toda essa restituição e a responsabilidade vai ficar por aqueles 20 mil que ele vai ter que devolver, e não integral. Isso é uma obviedade, mas que está aí na lei e convém que nós tratemos aqui. Tá certo, pessoal? Vamos então para a segunda salvaguarda, segunda proteção que o executado tem em relação ao cumprimento provisório de sentença, que é a prestação de caução para a prática de alguns atos processuais. O primeiro ponto que a gente tem que perceber é que não é todo e qualquer ato do cumprimento provisório. A prestação de caução não é um requisito para que eu proponha o cumprimento provisório de sentença. Eu inicio como um cumprimento definitivo. O modelo, né, que você vai utilizar para requerer um cumprimento provisório de sentença é o mesmo que você usa para o cumprimento definitivo, fazendo ali pequenos ajustes. Não vai ter que demonstrar o pagamento de uma caução prévia. O que é que vai acontecer? Bem, o parágrafo 4º diz o seguinte, o inciso 4º do artigo 520. O levantamento de depósito em dinheiro, a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito, ou das quais possa resultar grave dano, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios atos. Então vamos lá. Nós temos aqui elencados alguns atos. Levantamento de valor em depósito, transferência de posse, propriedade, outro direito real e ato que possa gerar grave dano. Percebam essa última situação que ela usa ali um conceito jurídico indeterminado que permite uma extensão interpretativa, dando ali alguma margem de análise, de adequação ao caso concreto pelo juiz, para que ele possa, então, exigir a caução para um ato que a princípio não exige. Por exemplo, penhora exige caução? Pelos dois primeiros pontos, que são bem objetivos, não, porque penhora nem importa alienação de bem, nem importa levantamento de valor. Mas, se a penhora em si, no caso concreto, já puder gerar grave dano, então o juiz já pode exigir caução para ela, tá bom? Bem, então entendida a parte inicial em que a caução é exigida, a gente tem que perceber que essa não é a única regra que regula. Isso é o pontapé inicial. Esse cabimento, a incidência da caução é uma regrinha que tem ali idas e vindas. Então, o primeiro lado dela é essa, a fixação da caução. Mas quando você vai no artigo 521, você tem uma regra trazendo situações de dispensa da caução. Então, olha só, eu trago uma linha de argumentação para direcionar a fundamentação do juiz. Então, vamos simplificar aqui para vocês. O exequente está pediu lá um bacinjúde, bloqueou um dinheiro na conta do executado. O exequente vem e requer. Excelência, venho requerer o levantamento dos valores em depósito. Diante disso, o que é que o juiz deveria fazer? Condicionar o levantamento à prestação da caução. Certo? Inciso 4º do artigo 520 a gente acabou de ver. No entanto, ele pode estar diante de uma das situações do 521, que diz o seguinte: a caução prevista no inciso 4º do 520
poderá, não é uma obrigação, ser dispensada nos casos em que o crédito for de natureza alimentar, independente de sua origem. Então ele até abriu aqui, não quero saber se é decorrente de relação familiar, de uma relação empregatícia, não é? Se tem natureza salarial, ou se pode ser até alimentos de natureza indenizatória, não importa. Se for alimentos, o juiz poderá dispensar. Então olha só, não necessariamente levantamento de valor exige caução, porque se ele for decorrente de uma obrigação alimentar, o juiz pode dispensar. Além disso, ele pode dispensar quando o credor demonstrar situação de necessidade, quando pender o agravo do 1042, que é aquele agravo contra a decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal, de acordo com o regimento interno, que inadmite um recurso especial ou extraordinário. Isso aí depois, na aula de recursos, vocês analisam com calma. E ligado aqui ao sistema de precedentes, também é causa de dispensa se a sentença a ser provisoriamente cumprida estiver em consonância com a súmula da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, ou em conformidade com acórdão proferido no julgamento de casos repetitivos. Qualquer uma dessas 4 situações autoriza a dispensa da caução, mesmo que pelo inciso 4º do 520 fosse caso de prestar caução. Entenderam? Então você vai andando na fundamentação. Aqui era para fixar, mas eu vou dispensar com base no 521. Um detalhe para vocês. Assim como no inciso 4º do 520, que você tinha lá aquela abertura com um conceito jurídico indeterminado, possa resultar grave dano ao executado, aqui no 521 você também tem uma situação de interpretação mais aberta, quando o credor demonstrar situação de necessidade. Ou seja, mesmo fora das hipóteses objetivas, o juiz tem uma margem de adequação ao caso concreto para fixar, mas também naqueles casos em que era para fixar, a lei deixou uma margem de interpretação para adequar o caso concreto, dispensando a caução. Achou que já era complicado? Não é complicado não, mas complexo, porque cheio de etapas. O parágrafo único do 521 complementa esse sistema e diz o seguinte: a exigência da caução será mantida, ou seja, não será dispensada, quando da dispensa possa resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação. Então é um vai e volta, não é? Eu fixo, eu dispenso e eu posso manter. Então olha só, caso concreto para vocês. Levantamento de dinheiro em uma execução de alimentos, em cumprimento provisório. Posso dispensar a caução? Calma lá, isso não é uma regra matemática. Por quê? Porque se da dispensa da caução você entender que há um risco de grave dano, de difícil ou incerta reparação ao exequente, o juiz pode determinar a manutenção da caução. Aí quando eu falo isso, algumas pessoas dizem assim: então era só ter dito que o juiz define no caso concreto se vai ter ou não caução, já que eu tenho conceitos jurídicos indeterminados utilizados nas hipóteses de fixação, de dispensa e de manutenção da caução. Não é exatamente assim, porque a aplicação de conceitos jurídicos indeterminados para o caso concreto exige fundamentação. Então, esse sistema formado pelo 520, inciso 4º, 521 incisos e 521 parágrafo, eles se complementam, dando uma orientação de fundamentação, fechando um pouco ali para não se falar em discricionariedade ou subjetividade do juiz na hora de aplicar essa caução. Ele tem sim parâmetros muito rígidos em algumas situações e um pouco mais abertos em outras. Entenderam? Quando fixa e quando dispensa e quando mantém. Ok. Dito isso, pessoal, a gente precisa voltar lá no inciso 4º para pegar a partezinha final, porque ele diz o seguinte: que vai fixar a caução, que ela tem que ser suficiente e idônea.
São duas características da caução. Então, em primeiro lugar, a caução a ser prestada, ela tem que garantir um valor correspondente ao valor da obrigação que está sendo executada. Ela tem que ser suficiente para compensar, para assegurar aquilo que está sendo efetivado. Por exemplo, estou pedindo para levantar R$100 mil. A caução que eu vou prestar tem que me garantir o pagamento desses R$100 mil. No caso da sentença que eu estou provisoriamente cumprindo, venha a ser reformada ou anulada. E ela tem que ser idônea. Por exemplo, eu não vou aceitar uma caução real de um imóvel, por melhor que seja essa caução real, né, em cima de um imóvel, dar uma garantia, se aquele imóvel já possui uma hipoteca que teria preferência sobre aquele meu crédito. Não seria idônea. Uma outra questão que é bastante analisada a respeito do tipo de caução a ser prestado é que, em alguns casos, eu tenho que procurar maior segurança. Por exemplo, imaginem só que eu estou numa execução milionária, querendo ali fazer um levantamento de R$1 milhão. Você aceitaria, nesse caso, uma caução fidejussória, a mera indicação de um fiador? Logicamente, a depender do fiador, não é? Mas são situações que acabam exigindo maior cuidado. Então, embora no conceito de caução caiba a caução fidejussória, a indicação de um fiador, no caso concreto, essa pode não ser a melhor forma de garantia e não há um direito subjetivo do exequente. Um outro detalhe sobre a caução suficiente, e eu acho isso bem interessante, é que nós podemos ter, no caso concreto, uma caução dada que só cobre uma parte do que se quer assegurar. Por exemplo, quero levantar R$100 mil. Aí vou prestar uma caução, dou como garantia lá um veículo avaliado em R$50 mil. Isso não significa que o juiz deva declarar a caução insuficiente e negar o levantamento de todo e qualquer valor. Ele pode autorizar o levantamento, sendo fracionável a obrigação, no percentual correspondente ao que a caução assegura. Tá certo? São pequenos desdobramentos ali do caso concreto que a gente vai acompanhando. E outro detalhe que está aí na norma é que essa caução é prestada nos próprios autos. Então, normalmente, o que é que acontece? Ou a parte pede o levantamento, já sabendo que haverá levantamento do valor, já sabendo que haverá necessidade de caução, já apresentando a caução, ou ele pede o levantamento e o juiz condiciona o cumprimento do auto à prestação da caução. Então, na prática, você vai ter a exigência condicionada à efetivação daquele ato, um daqueles, levantamento de valor, alienação, alteração de posse e grave dano, qualquer um deles, o juiz condicionando a caução. Tá certo? Bem, um outro tópico que eu queria tratar aqui é sobre o artigo, deixa eu pegar aqui, 356, se eu não me engano, que é o que trata, pessoal, é o 356, que é o que trata do julgamento antecipado parcial do mérito. Nós temos algumas situações que precisam ir pelo cumprimento provisório, que são, por exemplo, necessariamente a gente vai por cumprimento provisório, que são as execuções de decisões interlocutórias concessivas de tutelas provisórias. Está lá, né? O artigo 297 vai dizer que tem que seguir esse rito. E eu tenho, no artigo 356, essa situação do julgamento parcial de mérito. Aqui eu quero só destacar isso para dar um detalhe para vocês. Nem todo julgamento parcial de mérito é cumprido por meio de cumprimento provisório. Porque eu tenho aquele que tem um recurso e que, por conta do recurso, não possui efeito suspensivo e tal, eu vou aplicar o sistema do cumprimento provisório. Mas se eu não tenho recurso, aquela parte da decisão é definitiva, vai se executar como cumprimento definitivo de sentença. Não há necessidade de caução nesse caso, tá certo? Então, cuidado com isso. Deixa eu pegar aqui o artigo rapidamente para a gente dar uma lida. 356, olha. O inciso 2 diz o seguinte: estiver em condições de imediato julgamento, mostrar-se incontroverso, o juiz vai julgar de forma antecipada e parcial o mérito do processo.
Nesse caso, pessoal, se não houver recurso, já executa direto, tá bom? Só para também ficar ainda nesse ponto, nós temos situações que não vai caber cumprimento provisório de sentença. Por exemplo, quando eu estou falando do título executivo, sentença penal condenatória, a lei já exige, para que configure título executivo, que essa sentença penal esteja transitada em julgado. Se estará transitada em julgado, significa que eu só vou poder executar a decisão definitiva, a decisão após o trânsito em julgado. Antes disso, sequer título executivo eu tinha. Ok? E finalizando aqui, voltando aqui para o artigo 520, pessoal. Voltando para o artigo 520, eu queria falar com vocês já vimos aqui o restante, já da parte finalzinha do procedimento, que ele vai falar no 522 que o cumprimento provisório de sentença será requerido por petição dirigida ao juiz competente, já vimos isso, mas ele tem uma regrinha que ela vai já morrer, ela vai perder a razão de ser, porque ela trata dos processos que tramitam sob meio físico. Diz o seguinte: não sendo eletrônicos os autos, portanto, se forem eletrônicos, essa norma não é aplicável. A petição será acompanhada de cópias das seguintes peças do processo, cuja autenticidade poderá ser certificada pelo próprio advogado sob sua responsabilidade. Decisão exequenda, certidão de interposição do recurso não dotado de efeito suspensivo, procuração outorgada às partes, decisão de habilitação se for o caso, facultativamente outras peças consideradas necessárias para demonstrar a existência do crédito. Para o cumprimento provisório, se a gente pensa na realidade do processo físico, a apelação deve ter levado os autos do processo para o tribunal. E recurso não altera a competência executória, eu vou executar no primeiro grau. Então eu tinha que tirar algumas cópias dos processos para instruir e apresentar ao juiz de primeira instância. Porém, com o processo eletrônico, o juiz, você pode peticionar direto e o juiz acessa via sistema as peças desse processo. É um costume, eu acredito que é muito mais hoje uma questão de costume, de continuar fazendo um pequeno instrumento processual e o juiz continua tendo acesso. Mas, sinceramente, esse é o futuro. A gente tem que começar a usar o processo eletrônico como processo eletrônico e não como uma mera digitalização de um processo físico. E uma das ferramentas é essa. São os juízes se habituarem a acessar processos dos tribunais, os tribunais se acostumarem a acessar processos do primeiro grau para colher informações de outras peças processuais, inclusive de outras competências por meio da cooperação judiciária nacional, lá do 67 a 69 do CPC. Bem, pessoal, matériazinha gostosa, bacana. Por hoje a gente fica nesse tema. Estudem, aprofundem e na oportunidade a gente senta para discutir, seja virtualmente, seja presencialmente. Eu desejo a todos um bom dia. Até mais, pessoal.